Este dossiê analisa 10 casos clínicos excepcionais na China, onde particularidades anatômicas fora do comum exigiram intervenções médicas de ponta. Estes relatos ilustram a resiliência humana diante de patologias raras e os progressos constantes da cirurgia reconstrutiva moderna. Número 10. Lu Hao, o desafio metabólico da obesidade infantil precoce. O caso de Lu Hao representa um grande desafio clínico no campo da endocrinologia pediátrica e da gestão metabólica. Desde os 3 anos de idade, esta criança apresentava uma massa corporal de 60 kg, um peso 5 vezes superior aos padrões de crescimento estabelecidos pelas organizações de saúde. Contrariamente aos casos de obesidade infantil clássicos, frequentemente ligados ao sedentarismo excessivo, a condição de Lu Hao caracterizava-se por uma hiperfagia incontrolável, um apetite insaciável que ultrapassava largamente as capacidades de regulação habituais do corpo. As análises médicas iniciais não revelaram nenhuma anomalia hormonal evidente, o que orientou os especialistas para uma exploração mais complexa de fatores genéticos e ambientais. Além dos riscos cardiovasculares e articulares imediatos para a criança, este caso serviu de catalisador para um debate nacional sobre as estruturas familiares modernas e a evolução dos hábitos alimentares em período de transição econômica rápida. O acompanhamento de Lu Hao exigiu uma abordagem multidisciplinar, combinando restrição calórica estrita, atividade física adaptada e apoio psicológico, destacando a complexidade de tratar a obesidade quando esta se manifesta com tal precocidade e intensidade fisiológica. Número 9. Bao Xishun. As implicações sistêmicas do gigantismo natural. Originário da Mongólia Interior, Bao Xishun destacou-se no cenário mundial pela sua estatura excepcional de 2,36 metros, uma característica física que redefiniu os limites do crescimento humano não patológico. Embora sua altura tenha sido inicialmente atribuída a um gigantismo hipofisário, exames aprofundados mostraram um crescimento constante e proporcionado, fazendo dele um caso de estudo fascinante para antropólogos e geneticistas. A sua vida cotidiana exigiu uma adaptação estrutural total, desde a confecção de roupa sob medida até a adaptação de espaços de convivência capazes de acomodar a sua morfologia fora do comum. No plano profissional, Bao soube transformar esta particularidade num meio de notoriedade internacional, mantendo-se profundamente ancorado nas suas raízes culturais. O seu papel também foi crucial em intervenções de salvamento animal, onde o comprimento excepcional dos seus membros permitiu extrair objetos estranhos do estômago de golfinhos, provando que os seus atributos físicos podiam ter uma utilidade prática inesperada. A sua trajetória de vida demonstra como um indivíduo pode navegar entre os desafios de uma visibilidade extrema e o desejo de uma vida normal, contribuindo ao mesmo tempo para a compreensão científica dos mecanismos de crescimento ósseo e de longevidade em indivíduos de estatura muito elevada. Número 8. Xiao Lian. A inovação em engenharia de tecidos faciais. A intervenção cirúrgica sofrida por Xiao Lian constitui uma etapa revolucionária na história da cirurgia plástica e da medicina regenerativa. Após uma infecção grave decorrente de um acidente rodoviário ter destruído a quase totalidade da sua cartilagem nasal, tornando os métodos de enxerto tradicionais impossíveis, os cirurgiões de Fuzhou optaram por uma técnica de expansão tecidual autóloga in situ. O processo consistiu em implantar extensores cutâneos sob a pele da testa do paciente, para, em seguida, esculpir ali uma estrutura nasal completa, utilizando cartilagem retirada das suas próprias costelas. Esta abordagem visionária permitiu cultivar um nariz funcional e vascularizado diretamente no rosto do paciente antes da sua transplantação final para a posição anatômica correta. Este caso ilustra perfeitamente a incrível plasticidade da derme humana e a capacidade da medicina moderna de cultivar órgãos de substituição diretamente no paciente, minimizando assim os riscos de rejeição imunológica.
A história de Xiao Lian é hoje citada em manuais de cirurgia do mundo inteiro como um exemplo de sucesso técnico diante de traumatismos faciais desfigurantes, abrindo caminho para novos protocolos de reconstrução para vítimas de mutilações graves. Número 7. Xiao Hui Kong. A reconstrução complexa de fendas faciais transversais. Nascido com uma malformação congênita de extrema raridade, uma fenda facial transversal, Xiao Hui Kong apresentava uma aparência que foi amplamente divulgada na mídia como a de um rosto duplo. Clinicamente, tratava-se de uma interrupção severa do desenvolvimento dos botões faciais durante a embriogênese, resultando numa separação dos tecidos moles e das estruturas ósseas da mandíbula e das bochechas. Esta condição impunha desafios funcionais acrescidos, afetando a alimentação, a elocução e a respiração, sem esquecer o impacto psicológico devastador para a família. Diante deste desafio cirúrgico monumental, uma equipe multidisciplinar elaborou um plano de tratamento estendido por vários anos, visando suturar as fendas, estabilizar a arquitetura maxilofacial e restaurar a estética do rosto. Graças a uma mobilização caritativa internacional, a criança pôde beneficiar de várias etapas de reconstrução, cada uma visando alinhar as estruturas musculares e cutâneas. O sucesso destas intervenções não representa apenas uma vitória técnica para os cirurgiões, mas oferece também a Xiao Hui Kong a possibilidade de uma integração social normal. Este caso sublinha a importância vital do diagnóstico pré-natal e do acesso a centros de cuidados especializados capazes de tratar anomalias de desenvolvimento tão complexas e exigentes a nível cirúrgico. Número 6. Os gêmeos com hidrocefalia severa. Entre a urgência clínica e a percepção social. Nas zonas rurais da China, o caso de gêmeos nascidos com uma hipertrofia craniana massiva trouxe à luz as disparidades de acesso aos cuidados de saúde e os desafios da educação médica. Apresentando uma circunferência craniana próxima do dobro do normal ao nascimento, estes lactentes sofriam de uma forma severa de hidrocefalia, caracterizada por uma acumulação excessiva de líquido cefalorraquidiano nos ventrículos cerebrais. Esta pressão intracraniana elevada ameaçava não só o seu desenvolvimento neurológico, mas comprometia também o seu prognóstico vital a curto prazo. Enquanto as autoridades médicas tentavam organizar uma intervenção para colocar válvulas de derivação interna, o caso suscitou uma fascinação cultural intensa, oscilando entre a estigmatização e a veneração mística. Esta situação sublinha o contraste marcante entre a realidade clínica, uma patologia tratável, mas que necessita de perícia neurocirúrgica imediata, e as interpretações folclóricas que podem atrasar o tratamento. A resolução deste caso exigiu uma coordenação entre os serviços sociais e os especialistas em neurocirurgia pediátrica para garantir que as crianças recebessem o tratamento necessário antes que ocorressem danos cerebrais irreversíveis. Isto recorda a necessidade de uma vigilância pediátrica sistemática nas regiões isoladas para identificar estas anomalias desde as primeiras fases da gravidez. Número 5. Chen Tuanji. A reabilitação ortopédica do genu recurvatum. Chen Tuanji viveu durante 26 anos com uma malformação ortopédica invalidante conhecida como genu recurvatum bilateral extremo, onde os seus joelhos estavam invertidos, dobrando-se para trás num ângulo de 90 graus. Esta condição, que a obrigava a deslocar-se exclusivamente de gatas, não só limitou a sua autonomia física, como também teve um impacto profundo no seu crescimento global e na sua saúde vertebral. O seu percurso rumo à posição vertical foi tornado possível por uma série de 7 intervenções cirúrgicas complexas num período de 6 meses, visando realinhar os fêmures e as tíbias, reconstruir os ligamentos cruzados e alongar os tendões retraídos. O processo de reabilitação que se seguiu foi uma prova de perseverança física e mental, exigindo milhares de horas de terapia
para reaprender o cérebro a coordenar membros agora posicionados de forma funcional. O resultado final, permitindo que Chen caminhasse ereta pela primeira vez na sua vida adulta, constitui uma proeza médica de relevo no domínio da ortopedia reconstrutiva. A sua história é um testemunho poderoso da capacidade da cirurgia moderna em corrigir malformações estruturais antigas, transformando radicalmente a qualidade de vida e as perspectivas de futuro de um paciente que se pensava condenado a uma invalidez permanente. Número 4. Liang Shu Zhen, a gestão clínica de cornos cutâneos gigantes. O caso de Liang Shu Zhen, apelidada de mulher unicórnio, ilustra uma manifestação extrema do corno cutâneo, uma lesão queratósica que, embora geralmente benigna, pode atingir proporções espetaculares se não for tratada. No seu caso, uma pequena excrescência no couro cabeludo transformou-se ao longo de vários anos numa estrutura rígida de queratina, medindo 15 centímetros, causando dores, hemorragias e um sofrimento psicológico considerável. No plano médico, o corno cutâneo está frequentemente associado a outras patologias subjacentes, tais como queratoses actínicas ou, mais raramente, carcinomas epidermoides, o que necessita de uma biópsia rigorosa após a excisão. A intervenção cirúrgica para remover esta massa exigiu uma atenção particular para preservar a vascularização do couro cabeludo e assegurar uma cicatrização estética. Este caso evidencia as barreiras socioeconômicas que impedem, muitas vezes, os pacientes de zonas rurais de consultar um especialista para lesões inicialmente menores, permitindo que a patologia progrida para estádios fora do comum. O sucesso do tratamento de Liang Shu Zhen não só resolveu um problema de saúde física, como também restaurou a sua dignidade humana, provando que mesmo as afecções mais estranhas encontram uma solução na perícia dermatológica e cirúrgica contemporânea. Número 3. Chang Tzu-ping, a duplicação facial e a síndrome do gêmeo parasita. Chang Tzu-ping representava um dos casos mais raros do mundo de fetus in feto, ou de gêmeo parasita, uma condição onde tecidos embrionários de um gêmeo não se desenvolvem completamente e integram-se no corpo do outro. No seu caso, esta anomalia manifestou-se pela presença de um segundo rosto rudimentar no lado direito da sua cabeça, compreendendo uma boca, dentes e estruturas maxilares vestigiais. Esta patologia, além do seu aspecto visual marcante, colocava problemas de coordenação muscular, pois os movimentos da sua mandíbula principal provocavam por vezes contrações involuntárias nos tecidos do gêmeo parasita. Na idade adulta, uma equipe de cirurgiões altamente qualificados procedeu à exérese, remoção, destes tecidos excedentes e a uma reconstrução facial complexa para lhe oferecer uma aparência mais convencional. Esta operação, arriscada devido à proximidade dos nervos faciais e da vascularização partilhada, foi um sucesso retumbante, permitindo que Chang saísse do isolamento social a que estava confinado. O seu caso continua a ser uma referência importante na literatura médica sobre as anomalias da gemelaridade e as técnicas de cirurgia maxilofacial visando corrigir duplicações teciduais congênitas mais severas. Número 2. Fu Wenyi, os desafios estruturais de um pescoço longo. Fu Wenyi, um adolescente de Pequim, foi apelidado de menino girafa, devido a uma extensão invulgar do seu pescoço, causada pela presença de 3 vértebras cervicais supranumerárias. Esta anomalia esquelética rara, associada a uma escoliose congênita, não era apenas uma particularidade estética, mas uma fonte de dores crônicas e de complicações neurológicas graves. A compressão dos nervos devido à estrutura anormal da sua coluna vertebral limitava severamente a sua mobilidade e a sua capacidade de levar uma vida de adolescente normal. Perante o agravamento do seu estado, foi planeada uma intervenção cirúrgica complexa para remover as vértebras excedentes e estabilizar a sua coluna. Este caso sublinha a complexidade da cirurgia espinal pediátrica e a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para tratar malformações ósseas raras. A coragem de Fu e o apoio da sua família realçam a dimensão humana por trás das anomalias anatômicas e a esperança que a cirurgia moderna representa. Número 1.
Huang Xunkai, o combate contra a neurofibromatose extrema. Considerado um dos casos mais severos de neurofibromatose jamais documentados, Huang Xunkai desenvolveu tumores faciais massivos que transformaram totalmente a sua aparência, valendo-lhe o trágico apelido de Homem-Elefante da China. Estes tumores, originados na bainha dos nervos, atingiram um peso e uma dimensão tal que dificultavam as suas funções vitais básicas, como a visão, a alimentação e a respiração. Apesar da magnitude do fardo físico e da estigmatização social inevitável, Huang demonstrou uma força psicológica excepcional, optando por partilhar a sua história para sensibilizar o público para esta doença genética. Foram necessárias várias intervenções cirúrgicas de grande envergadura para reduzir a massa tumoral e tentar restaurar uma estrutura facial funcional. A sua vida é um testemunho comovente de perseverança perante uma patologia desfigurante e incurável, lembrando que a dignidade humana permanece intacta, mesmo por trás das transformações físicas mais extremas. Número 11. Momento de casos imprevistos. Numa pequena aldeia isolada da Ásia, uma imagem perturbadora semeou a dúvida. Nela, vêem-se duas crianças de pele negra intensa, apresentadas como tendo nascido no local. Rapidamente, o rumor afirma que viriam de África. Entre o fascínio e o cepticismo, os internautas questionam-se: simples coincidência genética? Migração esquecida ou imagem manipulada? Em conclusão, estes 10 percursos sublinham a importância do acesso a cuidados especializados e da inovação cirúrgica. Eles testemunham a força do espírito humano perante a adversidade física, lembrando que a ciência e a empatia continuam a ser os nossos melhores aliados.